Christian Cueva, Maicon Leite, João Rojas Ramírez. Ídolos do futebol que entraram na mira de uma fraude milionária, o golpe do FGTS. Segundo investigação da Polícia Federal, a quadrilha vinha agindo desde 2014 num esquema envolvendo empresários do ramo, bancários, advogados e até ex-jogadores. Uma das vítimas mais recentes é o peruano Paolo Guerreiro, autor do gol do Corinthians no título mundial de 2012 no Japão. O toque de cabeça, olha o gol! 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 O jogador, que também passou pelo Flamengo e pelo Internacional, teve R$2.300.000 transferidos do Fundo de Garantia da Caixa para uma conta aberta ilegalmente, no nome dele, em um banco privado. A abertura foi em 5 de maio de 2022, em uma agência no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Naquele dia, Guerreiro estava nos Estados Unidos fazendo um tratamento para recuperar o joelho. O Paulo tinha há poucos meses rescindido o contrato dele com o Internacional e não tinha vindo ainda a sacar em face de outros compromissos profissionais. Semanas depois, a surpresa. E quando chegou lá na Caixa Federal, o FGTS dele havia sido sacado cerca de um mês antes. Mas como o FGTS, um direito assegurado ao trabalhador em casos como demissão, doença grave ou compra de imóvel, pode simplesmente desaparecer da conta sem o consentimento do titular? A quadrilha age da seguinte forma. Primeiro, eles pesquisam atletas recém-desligados de clubes. Depois, com documentos e assinaturas falsas, acessam o fundo da Caixa Econômica e abrem contas em outros bancos. Por último, movimentam o dinheiro desviado para contas de laranjas. De alguma forma, conseguiam acessar esses documentos verdadeiros dos jogadores para poderem falsificar esses documentos e abrirem contas correntes para poderem receber esses recursos desviados irregularmente do FGTS. No caso de Guerreiro, o dinheiro foi para 5 pessoas. Uma delas é Gustavo Gonçalves de Barros, que recebeu R$402.700. Ele é sócio de uma empresa chamada FGL Marketing e Esporte. Outro sócio da FGL é o empresário do ramo do futebol, Fernando Costa de Almeida, que contratou um escritório especializado para averiguar a situação previdenciária de atletas profissionais e cuidar das transferências. Num aplicativo de mensagens, ele mandou uma procuração supostamente assinada por Guerreiro à empresa. Também é investigado José Orlando de Almeida, pai de um terceiro sócio da FGL e parente de pessoas que receberam valores do FGTS do jogador peruano. A polícia ainda apura o envolvimento de Sérgio Rogério Melo da Costa no esquema. Em 2021, ele foi notícia ao ser preso por estuprar garotas de programa e mantê-las em cárcere privado no Rio. É dele o rosto utilizado em 2022 no processo de reconhecimento facial do jogador Guerreiro para abrir conta no banco privado. Veja os dois lado a lado. De que forma isso foi possível que essa pessoa que não tem absolutamente nada a ver com a vítima em si, como que ele consegue a abertura dessa conta que a princípio deveria trazer segurança e que nesse caso não trouxe? O cadastramento da biometria foi feito a partir de um dispositivo móvel que estava cadastrado na conta do jogador, essa conta falsa do jogador. Ou seja, as fotos da documentação apresentadas na hora de abrir a conta não foram comparadas à da biometria. A polícia investiga a participação de uma funcionária do banco. Segundo a polícia, um dos integrantes dessa mesma quadrilha, Orlando Almeida, já praticava o golpe entre 2014 e 2017. Só que os alvos eram apenas jogadores brasileiros, como Elano, Maicon Leite e outras dezenas. Marcelo Silva, ex-meia do Santos, é investigado como facilitador dos desvios nessa primeira fase. Pessoas que já transitavam nesse meio do futebol podiam utilizar desse acesso para obter documentos e poder também iniciar essa atividade de fraude. Na maior parte dos casos é a Caixa que tem que arcar
É lógico que nos casos de transferência para outras instituições financeiras, se a conta foi aberta com documentação falsa nesses bancos e o saque se deu de lá, acaba havendo uma diluição aí de responsabilidade. Na segunda onda de golpes, mais recente, os alvos são apenas atletas estrangeiros. Provavelmente, por conta deles se mudarem para outro país, não terem o pleno conhecimento do benefício do FGTS no país, decidimos fazer uma investigação em bloco e que culminou nos mandados de buscas que nós cumprimos nessa semana. Segundo o delegado, muitos jogadores lesados não registraram ocorrência. Após o início da contestação ou de uma investigação policial, alguns suspeitos procuravam esses atletas no sentido de devolver a quantia subtraída. Aconteceu com o Paulo, ele recebe ligação de uma pessoa que tinha sido ex-motorista dele em São Paulo e diz, olha, tem pessoas que sacaram esse fundo que querem te repassar esse valor. Eu realmente temi que isso pudesse ser algum tipo de constrangimento a ele. A defesa de Gustavo Gonçalves de Barros afirmou que ele desconhecia a origem do dinheiro depositado em sua conta e que buscou as vítimas voluntariamente para restituir os valores. O advogado de José Orlando de Almeida diz que seu cliente não tem qualquer participação no delito e que ele está contribuindo com as investigações. Já a defesa de Fernando Costa de Almeida diz que ele recebeu com surpresa a notícia de seu envolvimento no caso e registrou um boletim de ocorrência. Marcelo Silva não respondeu aos nossos contatos. Outras vítimas do esquema foram o peruano Christian Cueva, que teve R$318 mil transferidos do fundo, e o equatoriano João Rojas, com prejuízo de R$585 mil. Rojas, que jogou no São Paulo, sofreu o golpe em março de 2022, mas ainda não conseguiu reaver o dinheiro. A primeira tese do escritório que defende a Caixa Econômica é que o João Rojas compareceu a uma agência da Caixa Econômica, centro do Rio de Janeiro. E onde estava o João Rojas, dia 9 de março de 2022? O João estava se dirigindo ao banco dele de Guayaquil para fazer um saque de um valor muito pequeno, mas que exige código e biometria. Em nota, a Caixa afirmou que trabalha junto à PF em uma força-tarefa e que os casos em apuração possuem caráter sigiloso. É lamentável sob todas as óticas que a gente analisa, né? São tanto do ponto de vista público quanto privado, né? Como os valores vão aí se esvaindo em ralos, né, que a gente não consegue nem perceber.